Opa, fala professor Fred, tranquilo? Show de bola? Eu tô trazendo aqui pro senhor mais um vídeo e esse vídeo eu vou explicar como que eu programei o software do nosso algoritmo de ordenação, né? Do segundo trabalho de C, de estruturas de dados do senhor. Basicamente é o seguinte, eu já fiz outros vídeos explicativos, dois falando sobre expondo os dados gráficos e os resultados da simulação de ordenação, porque eu acho que pelo PDF fica bem difícil explicar tudo e todo o processo. E eu também fiz um outro vídeo inicial explicando como que o software em si funciona. Agora eu vou mostrar como que eu programei o software. Basicamente, o arquivo que o senhor vai receber vai ser essa ordenação de logs aqui. Nele vai ter os códigos em Python. E esses códigos em Python são necessários para plotar os gráficos. O próprio software já plota esses gráficos para nós. Isso ele plota em Python. Não tem nada a ver com o trabalho de C, porém é um extra que eu coloquei no trabalho, que ele plota os gráficos automaticamente, abrindo esses distribuíveis aqui, esses .excel em Python. Basicamente, dentro do log short, nós temos o nosso workspace aqui, que clicando duas vezes a gente abre o nosso workspace, que é onde todos os códigos estão. Executando o código aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Mas se o senhor quiser pegar a versão já em release, tem que vir em bin, release, e aqui está os executáveis em Python, que vai plotar os gráficos, o próprio arquivo executável em Excel, ou seja, ele só executa para Windows, porque ele tem interface gráfica, então ele executa para Windows. Eu programei a interface gráfica. A parte de programação algorítmica lógica, ele funciona para Linux. Porém, essa interface gráfica, clicando aqui, só vai funcionar para o Windows. E esse .gen aqui é onde ficam os arquivos HTML, que são o quê? Que são a documentação do código. Se eu clicar aqui, ele abre a documentação do código numa página hospedada localmente em HTML no seu computador, explicando como o código funciona, ó. Eu até esqueci aqui de colocar para o senhor ver em português, né? Ele tá em inglês aqui, tem alguns caracteres que não entende, ó. Mas basicamente é a descrição do código, quantidade de logs na lista, como cada parâmetro aí, como função de C funciona. E nós temos aqui então o código em si, que é o objetivo desse vídeo. Basicamente, nosso software é distribuído em o quê? Em Resources, que vai ser a parte gráfica, né? Que vai ficar aqui então, nós temos os headers. Nós temos então os .c e os .headers, né? Os .c são o seguinte, são onde os arquivos em C estão logicamente e fisicamente estruturados e escritos, né? São os files em C aqui. Deixa eu expandir a tela. Esses 5 primeiros aqui estão responsáveis por a interface gráfica, ou seja, se for para Linux é insignificante. Porém, como eu estruturei o código para funcionar com interface gráfica, eles chamam algumas funções aqui que fazem o software funcionar claramente, né? Então, por exemplo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta janela de exibição que o software propicia são essas 5 classes aqui, que são funções próprias do Windows. Por exemplo, esse callback aqui é própria do Windows, que você tem que usar elas para criar interface gráfica utilizando C. E os arquivos que realmente funcionam 100% em Linux e que são responsáveis por toda a parte lógica do software são esses aqui, né? Que são os algoritmos de ordenação, que eles estão aqui dentro da pasta algoritmos, né? Algoritmos shorts. E aqui a gente tem a descrição hierarquizada deles, né? Como cada coisa funciona. E a parte da ordenação, por exemplo, o heap, o insert, o merger. Nós temos a parte lógica, onde a gente aloca a memória, onde a gente libera a memória, onde eu escolho qual software vai funcionar. As partes auxiliares, que são o print, né? Que ele vai, no caso, adicionar aqui informações na tela ou não. Nós temos para salvar os arquivos, e aqui salva arquivos de texto no seu computador, para que os gráficos possam ser plotados. Então essa parte aqui salva arquivos em texto. Nós temos auxiliares, que são para comparar as datas, para saber se uma data é maior ou menor que a outra na hora de ordenar por data. E nós temos aqui a parte que cria as structs, que a gente usa no nosso algoritmo. E basicamente a gente tem os headers. Os headers são cabeçalhos que vai falar para o código aí que aquela função existe, eu vou chamar ela em algum momento para o compilador não encher o saco e não dar problema. É basicamente isso.
É bem simples, a funcionalidade do código é bem simples mesmo. Basicamente esse log generator aqui, ele aloca a memória e chama cada uma dessas ordenações de acordo com ifs aqui, que se eu quero ordenar em cima deles ou não. E é extremamente simples. Para compilar é só clicar em compilar e ele já executa. Se o senhor clicar em debug, por exemplo, e mandar compilar, ele vai debugar aí a versão em debug também. Por exemplo, para Bubble Short, eu quero ordenar 5.000 e 10.000. Eu mando ordenar para Bubble Short. Ele vai ordenar aqui para mim, né? Aí aparece aqui a lista ordenada para mim. Eu posso visualizar ela. E aí é como o software funciona, que está no outro vídeo. É basicamente isso que eu tenho para mostrar para o senhor aqui sobre o código, como eu pensei nele, como eu estruturei ele. Eu estou falando bem por cima para não ficar muito longo aí o processo de correção do senhor dessa atividade. Mas é nóis, falou, abraço, fica com Deus.